Olá, boa tarde a todos. Para Thaís, vamos ver. Hum, Olá, Oi, Ju, oi, tudo bem? tudo e você? Estou bem, que bom. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Tá bem. Que bom que deu tudo certo. Oi, Thaís. Tem outra Thaís aqui, super minha amiga entrando. E tá frio aí, né? Tá de casaco. Tá bem frio, Ju. Campinas, né, Thaís? Você é do Sim, interior de São Paulo, né? Ai, que eu bom. sou eu sou de São Paulo e vim morar no interior faz uns anos e me adaptei bastante. Eu também sou do Rio, estou no interior do Rio também há 10 anos. Queremos sim, Débora. A Débora tá ajudando no tempo. Tá. Então, Débora que também é da aldeia. Ah, Então, legal. Thaís, vamos começar Vamos. com essa live. Primeiro eu quero agradecer você ter aceito o nosso convite. A Aldeia, nós estamos no quarto ano, é um coletivo de famílias e educadores, e nós temos essa proposta de uma educação mais consciente, uma educação planetária que envolve a criança tendo domínio do universo que a cerca. E quando eu procurei uma especialização para meditação, eu fazia isso como muitas pessoas fazem, né? De forma intuitiva, usando a intuição. E quando eu vi no Montessori que existe práticas, né? Lá a gente observa a chama da vela. E quando eu vi as crianças sentadinhas, eu fazia na educação infantil também algumas meditações. Então eu vi que o caminho era ali, né? E resolvi ir mais a fundo e achei você, achei o seu curso maravilhoso, que entrei sem saber o que ia acontecer e o resultado foi super positivo. Então, agradeço você ter aceito o convite para a gente partilhar com as nossas famílias, partilhar para quem tem interesse sobre esse assunto tão interessante, porque muitas pessoas acham que meditar é só sentar, ficar quietinho e fechar os olhos. Né? E tem muito mais além disso, tem nós adultos nessa busca, somos reflexo para as crianças. Então, Thaís, para a gente começar, eu queria saber como foi esse percurso seu na meditação, como você entrou nisso, como você foi a fundo, como você estudou, o seu currículo é maravilhoso. Eu falei que quando crescer eu quero ser igual a você. Como você foi parar nesse assunto? E há quanto tempo também você está na Tá. meditação? Bom, primeiro eu agradecer, né, o convite, dar boas-vindas para todo mundo que está aqui com a gente. A minha primeira experiência com a meditação foi há uns 20 anos. Então, eu fiz um curso de meditação e comecei a meditar. Mas naquela época eu não meditava muito sério, né? Eu tinha uma meditação não regular, né? Eu praticava quando eu tinha vontade. Mas eu já percebia que quando eu meditava, eu ficava mais tranquila, eu conseguia manejar melhor as minhas emoções, mas ainda assim não era uma coisa que eu tinha realmente me engajado. Com o tempo, eu fui me interessando cada vez mais pela meditação, pelo estudo, né, da meditação, e fui tornando isso como uma prática efetiva. E faz uns 12 anos que eu realmente comecei a ter uma prática e um estudo bem consistente e regular. Bom, isso era eu comigo mesma, né? Então eu estudava, fiz cursos, fazia minha meditação e continuo, né, com isso. Então, semanalmente eu tenho essa, esse compromisso comigo mesma, né, de estudar meditação, não só praticar.
E aí faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu estava me formando em arte terapia e uma colega me chamou para fazer um trabalho com crianças, com meditação e arte terapia. E até aquele momento eu nunca tinha pensado em trabalhar com criança. Mas eu falei, tá bom, vamos fazer, né? E nesse mesmo ano, a minha sócia, amiga e parceira, a Lia, ela também me chamou para trabalhar em escola com meditação. E aí, fazendo essas experiências, eu fui percebendo que, apesar de eu ter experiência e conhecimento de meditação e conduzindo grupos com adultos, isso não era suficiente para trabalhar com criança. Então, foi aí, nesse mesmo ano, onde tudo aconteceu isso, né, essas coisas todas, que eu fui me especializar. E aí eu fui fazer um curso para instrutor de meditação para criança e adolescente em Portugal. E depois eu fiz também o Mindful Schools, que é uma formação americana. Então, foi esse percurso assim longo, né, que foi acontecendo. E acho que a vida foi me chamando para trabalhar com as crianças e hoje eu sou muito grata, né, e feliz por esse caminho todo. Na verdade, a gente busca isso na gente, a gente tem isso internamente. A gente quer ajudar as crianças, né? A gente quer conduzir, e chega uma hora que a gente tem que ir atrás dos estudos, né? Chega uma hora que dá um clique, que não tem mais para onde a gente ir internamente, que a gente precisa de um direcionamento, né? Ainda bem que eu encontrei você no meio do meu caminho. Thaís, diz para mim, porque hoje esse termo mindfulness está super, né? Tá na moda. A gente vê milhões de palestras, todo mundo falando. Eu queria que você falasse a diferença entre meditação e mindfulness e o que é cada um, para quem ainda não sabe, para quem ainda não entende. Se você podia nos ajudar com isso. Tá bom. Mindfulness é um estado de mente que a gente desenvolve, é uma habilidade, né, que a gente desenvolve ao prestar atenção intencionalmente nas experiências, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que emerge, né, como sensações, pensamentos, emoções, né, no momento presente. Então, é uma habilidade que se desenvolve ao prestar atenção intencionalmente no momento presente. E buscando tudo isso, né, numa atitude de curiosidade, abertura e aceitação. Esse estado de mente, essa habilidade, ela é alcançada ao se treinar esses exercícios atencionais. Muitas práticas de mindfulness são adaptadas das meditações tradicionais, com o foco na atenção, né, nesse aspecto, atenção. Mas uma vez que essa habilidade é aprendida, o indivíduo consegue levar essa atitude para qualquer situação da vida dele. Então, nem necessariamente sentadinho, com as pernas cruzadas, os olhos fechados. Então, é possível ter essa habilidade desenvolvida e levar isso para tudo, né? Em todos os momentos da vida que quiser, que escolher fazer. Mindfulness também está associado aos programas, né? Então os protocolos, que vêm amplamente sendo difundido e estudado, né? Então, por exemplo, sei lá, programas e os protocolos de redução de estresse, prevenção de recaída, promoção de saúde, né? Esses são protocolos com objetivos específicos, mas, assim, ver mindfulness como esses protocolos ou técnicas que tem acontecido isso, né, atualmente, as pessoas associam rapidamente, né, a esses programas, ao meu ver, é uma maneira muito limitada de encarar mindfulness, né, porque mindfulness é essa habilidade mental que se desenvolve através da meditação também, né, principalmente. É uma continuação, né, Thaís? O mindfulness é uma continuação da meditação, né? Porque a gente não consegue chegar a essa consciência presente, né?
ter essa noção do que eu estou fazendo agora, para que lado eu tenho que ir, se a gente não está coerente com a meditação, né? Acho que é possível a gente desenvolver essa habilidade independente da meditação. Mas a meditação é uma das maneiras mais eficazes, né, para fazer isso. Porque dentro do processo de meditar, a atenção é uma das coisas mais importantes, né? A concentração é a base para que todas as outras etapas da meditação aconteçam, né? Então, a meditação em si é um termo amplo que abriga muitas técnicas, muitas práticas de diferentes tradições. Uhum. Mas a essência da meditação, talvez a gente possa dizer que é um estado de consciência. Meditar não é tornar a mente quieta e não fazer nada, né? A meditação é uma ação interna, intencional, que requer uma disciplina e um treino de mente, né? Então é aí que a meditação e o mindfulness se encontram, né? Sem o treino e a habilidade mindful, né, essa habilidade de colocar atenção intencionalmente naquele objeto que foi escolhido, não é possível avançar para muitas outras coisas, outros treinos possíveis dentro da meditação, né? Por isso que todo treino de meditação, seja lá qual for o tipo, deve começar com um treino de concentração, sempre. E é nesse treino que a gente oferece para as crianças, né? Esse treino das práticas atencionais. Então, uma vez que a gente conquista minimalmente com as crianças essa habilidade intencional, então a gente também começa a introduzir outras práticas para cultivo de estados de mente mais saudáveis, mais construtivos, como a bondade, o amor, a compaixão, né? Que é o cultivo de qualidades e virtudes. Sim, e isso a gente já tem internamente dentro da gente, né? Todo mundo nasce com esse eu interno, essa consciência, e conforme a gente vai crescendo, o que que acontece, Thaís? A gente vai se perdendo nisso, né? E aí fica naquela, deixa a vida me levar, ai, fiz sem pensar, e aí a gente se perde no meio do caminho. Mas as crianças estão com isso bem atentos, né? As crianças estão com essa consciência do eu bem fresquinha e uma das nossas funções como adulto é se cuidar para a gente ser um facilitador para eles não esquecerem isso. Não é verdade? Criança é máquina de aprender, né? Então, elas absorvem muito rapidamente, aprendem muito rapidamente. E por isso também os resultados de meditação com crianças assim é muito rápido também e visível, né? A gente treina a capacidade de se auto-observar, de lidar melhor com as emoções, de se relacionar melhor consigo mesmo e com os outros, né? Então a gente começa a ver que não está só na pesquisa científica, está ali vivo na nossa frente, né? A criança aprendendo a lidar melhor com as ansiedades, as preocupações, os medos, tem uma melhor aprendizagem. Então, é muito interessante, né? A gente vê como realmente, se a gente consegue aplicar desde pequenininho, parece que assim, o caminho vai ficando mais fácil e aberto para o que vem pela frente, né? E a gente não aprendeu de criança e tudo bem, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade, mas tudo bem. O importante é ter esse caminho interno, né? Essa busca, e a gente consegue através da meditação. Agora, tem muita gente que fala assim: ah, eu não consigo meditar, eu sento e já vem vindo as coisas na minha cabeça, eu não consigo. Mas a gente tem que entender que é um processo, né, Thaís? No início é assim, os pensamentos aparecem, né? Uma coisa que eu aprendi no seu curso é que a gente tem que dar boas-vindas, né? E não lutar contra esse pensamento. E é incrível como depois isso passa, né? Porque a gente vai acessando a nossa consciência, as várias camadas da nossa consciência, né? Esse início da meditação de ficar lutando contra os pensamentos que aparecem é um dos estágios,
né, passa depois, e depois a gente começa a ter clareza no que a gente está fazendo, no que a gente quer, conduzindo, né? E só assim para a gente poder ajudar as crianças, né, Thaís? Não tem Não outro tem. caminho. Não tem fórmula mágica, Ju. Não tem, só a mágica da meditação, que já diz tudo, né? Essas técnicas, Thaís, elas podem ser aproveitadas pelo adulto para que toda a família se beneficie? Essa é uma pergunta das famílias da aldeia. Tá. Deve, né, ser usado aí pela família toda, né? É muito importante que o adulto pratique, vivencie, experimente a meditação. Então, é a partir dessa experiência que o adulto tem que ele oferece a meditação para as crianças. Eu brinco dizendo que a gente não contrata um guia turístico que não conhece aquela cidade que eu vou visitar, né? Então, a mesma coisa é aqui, né? É a partir da minha experiência, da minha vivência, que eu consigo oferecer algo para a criança. Então, ele deve ser praticado, sim, por toda a família, se a família quiser, claro, né? Ou pelo menos um adulto, mas que esse adulto que vai praticar com a criança, ele faça junto. Ele não ofereça a meditação como uma atividade, mais uma atividade, sabe? Que a criança vai fazer sozinha. Não, ele faça, ele pratique também. Então, acho que é ter essa consciência, né, que o adulto é um facilitador para que a criança consiga fazer, né? Então, ter isso é muito importante quando vai introduzir isso na família, né? Um adulto tem que estar engajado em fazer isso. Uma outra dica é que a meditação ela não deve ser uma obrigação. Então, ela precisa ser um convite, né? Então, os pais, eles convidam as crianças a meditar, e se ela não quiser, naquele momento, tudo bem, você refaz o convite de novo, né? Então, não forçar, não obrigar, não colocar a meditação como punição. Infelizmente, eu já ouvi isso, né? Então, se a criança foi desobediente, então ela vai meditar. Né? Fazer essas associações, assim, são absurdamente opostas ao que a gente quer cultivar com a meditação, né? Então, assim, Para precisa ficar estar atento calminho, também né, a isso. Thaís? Para É, ficar calminho. exatamente, né? Então, assim, a meditação não vai fazer a criança ficar calma, a ser mais obediente. Não é esse o objetivo, né? Então, ter essa consciência é muito importante. Uma outra coisa, Ju, que é importante é quanto menor for a criança, mais lúdico tem que ser essa prática, né? E mais próximo de uma atividade do brincar, essa prática vai ser, né? E também vai ser um tempo pequenininho de permanência para ir começando. Agora, com idades maiores, aí já não precisa ter tanto essa ludicidade, mas também pode ter, claro, né? E o tempo de permanência pode ser um pouquinho maior. Lá no nosso canal do YouTube, da Mágica da Meditação, tem exercícios bem simples e fáceis para fazer com toda a família. Mas é importante, então, ter essa dica, né? Assim, de a pessoa, o adulto, fazer também, né? Ele ser um agente ativo nesse trabalho da meditação com as crianças. Sim, a Aline, ela está perguntando se tem algum exemplo. Aí é isso que a gente está falando. Tem um canal no YouTube com vários exercícios e aí vocês veem relacionado à idade da criança de vocês, né? Que vocês podem adaptar na casa de vocês, com as crianças de vocês. Você pode dar o endereço, Thaís? Posso, é youtube.com/c Mágica da Meditação. Isso, lá a gente vai achar várias. A minha filha tem a da borboleta, né? E a da borboleta a gente abre os braços e desce. E aí a gente tinha feito na aldeia até uma asa de tecido que prende no dedo. Quando eu falei que era a meditação da borboleta, ela já foi correndo, foi pegar a asa e ficou belíssima para cima e para baixo com tecido.
Então, assim, a magia da meditação está nisso, né, Thaís? A gente conduzir e adaptando para cada criança. Então, lá tem vários exercícios, né? A Thaís também, é da aldeia, ela está perguntando sobre a respiração, que é Uhum. importantíssimo, né, Thaís? A gente tem a prática do sapinho, né, que todo mundo ama. E se você puder falar um pouquinho sobre a Uhum. respiração e essa importância, eu agradeço. É, a respiração é um objeto da atenção, né? Então, logo no comecinho lá quando eu falava, né, que mindfulness é essa habilidade de colocar a atenção intencionalmente em algo. Então, esse algo, né, esse objeto que eu vou colocar a atenção, podem ser muitas coisas, né? Então, uma das coisas é a respiração. A respiração, por que que ela é tão usada, né? Porque ela está acessível a qualquer pessoa a qualquer momento, porque a gente está o tempo inteiro respirando, não é? Não tem como a Sim, gente não estar respirando, né? Então, é uma maneira da gente ter autonomia muito fácil, né, para fazer esse exercício. Então, eu não preciso de nenhum subterfúgio externo, né? Está dentro de mim, está acontecendo o tempo inteiro e ela pode ser o objeto da minha atenção. Então, a gente pode até fazer uma prática agora, Ju, pode ser? pode? Então, Vamos? Que vou fazer legal. uma prática que dá para fazer com as crianças, né? Tá. Então, coloca a mão assim, né, em cinco, aberto, com os dedos abertos. E aí a gente vai respirar fazendo esse movimento. Então, vamos lá. Inspira, expira. Inspira e expira. De novo. Inspira e solta o ar. Mais uma vez. Inspira e solta o ar. E a última vez. Inspira, solta o ar. Então, essa é uma maneira, por exemplo, eu estou colocando atenção consciente e intencional na respiração, porque respirar, a gente respira o tempo inteiro, mas é inconsciente, claro. Né? O nosso cérebro está sempre economizando a nossa energia, né? Então a gente vai ficar o tempo inteiro prestando atenção na respiração. Mas ao fazer esse exercício de colocar atenção intencionalmente na respiração, eu estou treinando essa habilidade de colocar atenção intencional. Para as crianças, é importante a gente ter algum elemento que ajude a fazer esse processo. Então, esse exemplo que eu dei aqui, né, é um exemplo bem simples. A gente tem vários outros ali no canal de como fazer um exercício assim, de colocar atenção na respiração com as crianças. Né? Então, é bem simples e acessível. Né? Então, eu uso a mão e a respiração. Sim, é só para dar o exemplo do sapinho, né? É um sapinho em dobradura. A gente põe em cima da barriguinha das crianças e observa ele subir e descer, né? Com a barriguinha que enche, inspira e expira. E é físico, né, Thaís? Porque oxigena Sim, todo o cérebro e realmente deixa a gente muito mais calma, né? super, né? Diminui o batimento cardíaco, né? Então você está acelerado. Então tem vários benefícios mesmo no sistema nervoso, inclusive, né? Fazer uma respiração mais lenta, profunda e acompanhando, né? Intencionalmente a respiração. Isso, o mindfulness, né? Isso. Outra pergunta são se os educadores também podem se beneficiar, né? Se no dia a dia, como os educadores podem se beneficiar também da meditação. Super, né? Então eles podem se beneficiar muito. Tem pesquisas, né, indicando alto grau de ansiedade, estresse, depressão em professores, né? Então, ter esse cultivo de uma prática meditativa pode trazer muito bem-estar, né, um melhor manejo da ansiedade e também mais ferramentas para lidar com os grandes desafios
que se apresentam na escola, né? Então, também acho que oferece, né, claro, uma maior habilidade de implementar isso na turma, né? Promovendo uma maior atenção e diminuindo o ruído em sala de aula, né? Que também é uma das queixas frequentes com educadores. Eu atuo em escola pública e privada e a participação do educador nas práticas meditativas é muito importante, né? E pode ser uma transformação mesmo no ambiente educacional, tanto para eles mesmos quanto para as crianças e toda a comunidade escolar, né? Então, eu acho que o educador ele tem um papel fundamental para criar uma cultura educacional para uma educação para ser, né? Para ser plenamente humano, livre, capaz de dialogar e refletir sobre os acontecimentos da vida, com mais serenidade, lucidez, capaz de se relacionar de uma maneira mais empática e pacífica, né, com os outros e com o entorno, e também encontrar soluções criativas para os problemas tantos que afligem a humanidade. Então, eu acho que a educação e o educador, ele pode desempenhar esse papel construtor e curador mesmo na nossa sociedade, né? E é isso que eu tenho buscado com esse trabalho, Sim. inclusive, né? Eu realmente acredito que é através de uma consciência mais lúcida, mais flexível, né, para lidar com tudo que surge na vida, que a gente vai construir uma sociedade mais compassiva, mais inclusiva, mais cooperativa. Então, acho que o educador tem um papel fundamental nisso tudo. Claro, porque se a criança já cresce trabalhando essa consciência, não deixando se esquecer, está sempre ligado das necessidades, dos amigos que ela quer em volta dela, do tipo de relacionamentos que ela quer, ela vai crescer, vai ser um adulto assim, e com mais adultos assim no nosso mundo, menos trabalho nós vamos ter, né, Thaís? Porque tá difícil viver, né? Pois é. Então, essa é uma do tipo de educação que a gente acredita na aldeia, né? De uma educação para o futuro, uma educação para ser, né? E realmente o educador que lida com a criança tem que ter o mínimo dessa consciência, né, Thaís? O mínimo. Estão Sim. dizendo que a gente chegou em meia hora muito rápido. Bom, a gente tem algumas perguntas, né? A Aline está pedindo para eu falar sobre a atividade da borboleta. Será que você poderia explicar, Thaís, sem mostrar? Posso. Deixa eu ver se eu consigo explicar sem mostrar, né? Te pedir essa ajuda. Qualquer coisa eu posso tentar também. Essa atividade a gente coloca atenção na respiração, acompanhando com o movimento, né? Então, eu coloco atenção na respiração, então eu inspiro e ao inspirar, eu ergo as mãos até lá em cima e pauso um minutinho, dou uma pausa. E solto o ar, descendo os braços e os pés, né? Porque é uma atividade que a gente faz de pé. Isso. Então, tem o levantar do pezinho também e o É baixar do quase um pezinho. balé, né? É quase um balé. É, É bem legal, porque a criança realmente acredita ser uma borboleta, né? E aí inspira e expira e sobe junto, então é muito legal. Tem também outra pergunta sobre essa fase da educação remota, né? Que é a educação online, né? Onde a criança só recebe. Como a meditação pode auxiliar? Como é que a gente pode fazer? pois O é, que você tem para dizer sobre isso, Thaís? O que você pode nos auxiliar? eu acho que, assim, pela experiência que eu estou tendo, assim, a meditação ela pode ser de grande ajuda. Ao mesmo tempo, e que é, assim, tá muito desafiador, né? Porque a gente até está oferecendo as meditações, até o canal do YouTube, ele foi recheado muito por conta dessa situação, né? Então a gente tinha aulas
nas escolas e como parou, né, a aula presencial, é uma maneira deles continuarem fazendo os exercícios, vendo os vídeos. Mas é um grande desafio, porque a presença física na infância faz muita diferença, né? Então, às vezes os pais não estão ali para acompanhar, então isso também, assim, traz algumas dificuldades, né? A própria questão de estar em contato com uma coisa, que é o computador ou o celular, né, constantemente. Isso é uma das coisas que são, assim, acho bem complicado, né? Porque quanto mais a gente tem contato com coisa, menos humanizado a gente fica. Então, acho que a presença, ela faz muita diferença. Então, o papel dos pais, nesse momento, por mais que eles estejam sobrecarregados, e eu super entendo isso, né? E, assim, dar mais uma atividade, né? Mais um dever de casa para o pai fazer é complicado, mas é uma ferramenta que pode ajudar ambos, né? Então, a meditação ela pode contribuir muito, né, para lidar melhor com essa situação, lidar com a ansiedade, com o medo, né, que tem sido uma queixa recorrente, pelo menos dentro aqui das crianças que eu tenho contato, ela pode ajudar muito, né, mas tem que ter essa ação mais ativa mesmo dos pais. E é incrível essa ação dos pais como reflete, né? No início do curso, eu não quis fazer nada com a Laura. Eu quis finalizar o curso, acho que eu comentei com você, né? Eu fui fazendo tudo. Quando eu vi que o negócio era mais tenso, mais interno, aí eu falei, não, tem que estudar mais, vamos fazer uma coisa direita. As crianças me impulsionaram muito, nesse processo. Eu sempre pensava, tá difícil, tá, mas poxa, as crianças precisam disso, elas precisam, então vamos lá. E sem eu fazer nada com a Laura, só o movimento de iniciar o curso, de trabalhar, ela começou a meditar sozinha do jeito dela, né? Ela sentava, fechava o olhinho pela casa, às vezes eu estava fazendo comida, ela sentava, meditava, e foi incrível porque eu não falei para ela. Ela percebeu, ela foi percebendo a energia da casa e foi seguindo. Então eu vi mesmo sabendo disso, mas quando a gente vê acontecer, a gente vê que é realmente uma mágica, né? A criança ela se envolve naquela energia. Então eu costumo até dizer que tem que partir da gente, né? Ah, eu quero que meu filho medite, tá? Tem que partir de você. Não estou falando para você virar um foco de luz, mas você tem que pelo menos iniciar o caminho, iniciar a jornada, né? Assim a criança vai refletir isso nela e assim também vai ser a busca para todo mundo, né? Thaís, você está oferecendo o curso, né? Nós acabamos uma turma, né? A turma que eu participei, eu era a única carioca, não é isso? Então vamos ver se os cariocas aí entram no curso. Nós tivemos quantas pessoas no curso, Thaís? 25? Por aí, Ju. Acho que umas Eu 25, lembro que eram 25, né? Por alto. 25, nós acabamos a formação de 9 semanas, né? Nós íamos fazer presencial no Rio, que ia durar uma semana. E eu lembro de você falando, não, a gente pode fazer 4 dias ou uma semana, porque nessa uma semana a gente vai desenvolvendo. Acabou que eu tive 9 semanas de desenvolvimento plenos. Foi um presente até, eu não imaginava que dava certo um curso online de meditação. E você está começando com outro curso, agora com uma outra turma, não é isso? Fala um pouco desse curso. Fala. Sim. Eu ofereço esse curso de formação, bom, até antes da pandemia era presencial, e como já tinham várias pessoas inscritas, eu achei melhor, assim, arriscar, né? Fazer essa ousadia de fazer o curso online. E eu acho que esse formato ele funcionou muito bem porque propiciou que muitas pessoas de outras cidades e até fora do país pudessem fazer. E como é uma formação que tem esse modelo, né? Tem a plataforma EAD, então cada um pode fazer no seu tempo, no seu ritmo. E ao mesmo tempo a gente também tem
as nossas aulas que estão ao vivo, vamos dizer assim, pelo Zoom. Então, a pessoa também tem essa possibilidade de ter um contato direto, tanto comigo quanto com os outros estudantes, que é uma coisa muito importante dentro do curso, né? Ter essa troca, esse diálogo, essa troca de experiências. Então, a gente tem... É online, mas a gente também tem esse contato, que é uma coisa importante. A formação, ela é destinada para adultos, né, que querem introduzir a meditação com crianças e adolescentes, sejam pais, mães, educadores, terapeutas, médicos. A gente viu, recebemos avós, né? 2 avós, eu acho que queriam fazer para os netos. Eu achei tão bonitinho essa dedicação, né? É isso, tem até uma recorrência por isso, viu, Jô? Assim, os avós querendo fazer com os netos. E tem tido uma procura também alta por médicos, né? Então, pediatras também têm procurado bastante o curso para colocar no consultório como mais uma prática integrativa, né? E essa formação ela está desenhada para proporcionar uma melhor compreensão sobre a meditação, o processo de meditar, como introduzir com as crianças, né? Talvez você, pela experiência de ter feito o curso, até possa falar melhor que eu, né, Ju? Vou falar um pouquinho do curso, o que agregou para mim, né? Porque é aquilo, eu tinha... Era por intuição, né? Eu fazia por intuição, pela minha carga de vida, mas não sabia as técnicas exatas. Então, o curso para mim foi como se fosse uma reeducação, né? Eu voltei a educar o meu cérebro que eu não tinha, mesmo estudando o físico do cérebro, a gente não tem consciência, né? Que entre uma consciência e outra, entre um nível e outro, os pensamentos vagam por ali, e a gente tem que puxar, e a gente tem que trabalhar. Então, o curso para mim foi isso, foi uma reeducação da minha consciência. Hoje, o que me faz mal, o que me atrapalha, eu já consigo redirecionar o meu pensamento. Não dar atenção mais para aquilo. Né? Eu aprendi muito no curso que a gente gasta muita energia do nosso cérebro pensando em algo que não vai fluir em nada. Né? Então, o curso foi muito importante para eu ter atenção, trabalhar a minha atenção diária e ter também a intenção, né? Que um anda junto com o outro. A gente tem atenção naquilo que faz e através da atenção a gente tem a nossa intenção. Então, no início, quando começou o curso, é muito engraçado porque a gente fica assim, gente, qual é a minha intenção? O que eu vou intencionar? A gente está tão perdida no meio dos nossos pensamentos, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça as coisas, a gente está tão perdida que a gente perde até a intenção do dia. Então, o curso foi bom para mim, chegou numa hora maravilhosa, porque eu tinha acabado de fazer um de inteligência emocional, que fala também sobre meditação, e tipo, uma semana depois eu engatei nesse. Então, assim, a minha mente hoje tá bem mais focada, bem mais trabalhada. Eu achei que eu ia entrar no curso sabendo fazer as dinâmicas e que ia estar tudo certo, as dinâmicas estão ali, a apostila está ali, mas não é isso. Eu não posso ser isso para as crianças merecem muito mais que isso vindo da gente. Então é um trabalho que vai continuar para a minha vida toda. Tem até um amigo meu, não sei se o Guilherme está aí, que ele falou: Juliana, mas eu estou fazendo a meditação de 21 dias. Tá, mas depois de 21 dias você passou pelo mais difícil. 21 dias focando. Depois dos 21 dias você vai embora. Eu acredito que se você conseguiu até os 21 dias, você vai continuar. Então isso daí é uma pegadinha. Então, assim, o curso foi muito bom para isso. Foi para me alertar sobre esses níveis de consciência que a gente tem, que é sério, que está linkado a toda a nossa vida, as nossas escolhas, como a gente fala com a nossa filha, como a gente trata o outro, de pouquinho em pouquinho. Não é um dia que eu vou sentar, fechei os olhinhos, pronto, levantei melhor. Não é, né? Tem coisas no nosso cérebro, inclusive eu vi no curso, que estão ali, né, escondidinhas,
e que a meditação serve para a gente acessar, trabalhar, para estar com a cabecinha bem boa para as crianças receberem a gente, né? Porque não é a gente que recebe a criança, é a criança que recebe a gente. Pois é. Thaís, você vai falar sobre o cupom, porque a gente tem uma Vamos. surpresa para quem está assistindo a live de hoje, né, Thaís? Qual é Sim. o nosso cupom? Tem uma turma nova iniciando dia 25 de julho, no sábado, com uma aula online pelo Zoom. E a gente fez essa surpresa, né, para quem estiver aqui com a gente na live, que vai ter 30% de desconto na formação e ainda a possibilidade de parcelar em 12 vezes no cartão. Então, é uma maneira da gente acessibilizar para mais pessoas, né, poder participar e levar mais meditação para as crianças. Então, o cupom, acho que eu vou colocar aqui, né, Ju? Deixa eu ver se eu Sim, consigo escrever aqui, ó. tá. Acho que Então, é um. o pessoal da aldeia gostou. Acabei de colocar. Então, a gente coloca, quando vai fazer a inscrição, é só adicionar o cupom e aí já sai o desconto lá na página. Ai, que legal, Thaís. Eu fico muito feliz, porque uma das coisas que me chamaram a atenção no curso também foi que essa ação que você tem social, né? Isso eu fiquei muito feliz de estar nesse curso por isso. Eu lembro que quando a gente ia fazer no Rio, eu falei assim: ah, Thaís, essa semana que você vai ficar aqui, será que a gente não podia promover para alguns educadores que trabalham com crianças carentes? E você, claro, a gente faz isso também. E vocês atuam também em escolas públicas, né? Eu também estou com esse projeto aqui em Cabo Frio. Tô querendo, né, parcerias em escolas públicas para a gente poder acessar todas as crianças, né, Thaís? Essa é a importância do curso também. Eu lembro que volta e meia era bem falado, né? Não, assim a gente vai poder atingir mais crianças e assim as crianças vão receber melhor. Então, é um curso voltado para uma ação social mesmo, né, Thaís? Fala um pouco sobre isso, sobre o trabalho de vocês também em escolas públicas. Eu particularmente acho que a gente tem o dever, né, de tudo que a gente recebe de bom na vida, fazer isso chegar nos outros também, né? Então, eu me beneficiei da meditação, me beneficiei, tive a alegria de ter grandes professores na minha vida. E eu acho que assim, é nosso dever como ser humano, né? A gente vive uma vida que é interdependente. Nós dependemos uns dos outros, então é nosso dever cooperar, né? Então, se eu tenho uma ferramenta, né, que eu sei que funciona, que beneficia as pessoas, por que não compartilhar isso, né? Então, desde sempre, né, a gente tem esse trabalho nas escolas públicas, não tem custo nenhum, é totalmente voluntário, e a gente vai na escola e oferece um programa para a comunidade escolar inteira. Então, é para o educador, para os pais, para as crianças, né? Então, assim, envolve muita gente mesmo nesse trabalho. Eu realmente acredito nisso e então eu acho que assim, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação como ser humano, sabe? Acho que se todo mundo contribuir com aquilo que tem de bom, de habilidade, de benefício, imagina a sociedade que a gente vai ter, né? Então, eu realmente incentivo, porque eu acho que faz parte do nosso papel como ser humano fazer isso, né? Então, enfim, eu sou apaixonada por esse trabalho, então. A gente vibra, né, Thaís? Ainda bem, né? E Thaís, a a gente tem própria que. formação. Ah, a gente tem que ir embora, né? Mas, Não, a gente tem 15 minutos, pode, tá era bom. isso que eu ia falar, pode falar mais um pouquinho. Eu queria só que você falasse como você é recebida nesses espaços públicos, porque muita gente às vezes não tem noção, né, do que é meditação e chega lá uma pessoa do nada, ó, hoje eu vou dar meditação para vocês.
A gente ainda tem um pouquinho, então dá para você falar um pouquinho do que você quiser também e sobre essa questão de como você é recebida nesses espaços. Tá. Bom, de uma maneira geral, tem sim alguma resistência, né? Então, geralmente a gente chega ou porque a gente foi convidado por um pai, ou por uma mãe, ou por um educador, ou a gente mesmo foi até a escola e falou: olha, a gente tem esse programa e gostaria muito de oferecer, o que vocês acham? Né? Em geral, tem alguma resistência dos adultos, né? Então, assim, dos educadores, da diretoria, enfim. Mas essa resistência é pelo fato do desconhecimento. Né? Então, assim, eu não sei o que é meditação, nunca ouvi falar de mindfulness, não sei nem o que é isso, mas depois que a gente explica o que é, quais são as habilidades que são desenvolvidas, né, da autorregulação, da autoobservação, da autocompaixão, aí eles começam a se tornar mais receptivos. Como nesses programas, em geral, eu também ofereço para o educador, né, o programa de meditação, quando eles começam a experimentar a meditação, essa resistência vai embora. Né? Aí eles começam a perceber que realmente eles desconheciam o que era meditação. E aí realmente acontece a mágica, né? Porque na sala de aula, quando a gente vai fazer com as crianças, logo no comecinho, quando tem, né, um professor mais resistente, ele fica tentando dominar a sala, né? Ele não abre mão tão facilmente da sala de aula para a gente ir lá dar nossa aula, né? Mas depois que ele experimenta e percebe esse benefício, aí tudo se modifica, né? Aí a nossa ação realmente fica muito mais fluida, efetiva, né? Então, acho que assim, é um processo natural. Eu vejo isso como um processo natural. Tudo aquilo que eu desconheço, eu tenho um pé atrás, né? Então, assim, é normal. Então, sabendo disso e tendo essa compreensão, essa aceitação também, né? De que é assim no começo e que tá tudo bem, não tem nada de errado. Não levantar defesas contra isso, sabe? Continuar sendo compreensível e amoroso. Quando você continua tendo essa atitude, as coisas vão se organizando, né? Então, mas de uma maneira geral, né? Eu estou dando exemplos que sim, tem alguma recorrência, mas em geral a recepção é muito boa, né? A gente cria uma relação muito boa com todo o contexto escolar, né? Toda a equipe. Então, tem várias escolas que continuam chamando a gente para fazer outras ações dentro da escola. Então, é muito gratificante tudo, né? Assim, perceber como a escola acaba comprando mesmo a ideia da meditação como uma cultura, né, escolar. Então, tem esse primeiro momento, né, de não sei bem o que é isso, mas depois a coisa vai. Então, o difícil mesmo para todo mundo, para as instituições, menos para as crianças, é o início, né? É o início. É você dar a primeira alavancada, né? É você se forçar, entre aspas, né? A olhar sua consciência, a trabalhar. Então, a dificuldade inicial mesmo tá ali em tentar, né, Thaís? Sim. Acho que é procurar tornar claro o que é a meditação e uma abordagem secular que a gente fala no curso, né? Então, assim, uma abordagem que não está associada a uma religião, né? Que é o desenvolvimento de habilidades. Então, quando a gente fala sobre isso, explica, torna claro, essas resistências naturalmente vão se desfazendo, né? Então, assim, é importante a gente ter clareza e comunicar isso de uma maneira que fique clara para que o educador, o diretor, né, os pais possam perceber como uma habilidade importante a ser praticada, desenvolvida. Sim, a Aline está falando com as gestantes, né? Não tinha imaginado, mas imagina o fluxo energético com as gestantes, né? Demais.
Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta, se a Thaís quer falar mais alguma coisa, ou sobre o curso, ou sobre a inscrição, ou sobre o que você quiser, porque o nosso tempo já está no finalzinho. Não, acho que não, Ju. Acho que quem quiser saber mais do curso, a gente coloca aqui também o link, né? Então tem as informações do curso, lá no canal tem mais atividades, então também dá para entrar lá, olhar. E tem também o meu Instagram, então quem quiser também conversar, fiquei com uma outra dúvida e quero conversar, então também fique bem à vontade para conversar comigo, né? Então é bem tranquilo. Ai, Esse é o que bom. canal. Sim, você pode botar o endereço de novo, por favor? Ah, tá Acabei de colocando. colocar. Isso, Mágica da E agora, Meditação. O nome é esse mesmo, né? A gente não está aqui falando à toa. O nome é Mágica da Meditação mesmo. é isso mesmo. E vou colocar aqui o link da formação. Isso, acabaram de Pronto. perguntar também. Que Tá no bom, Instagram também. tá todo. E tem gente do curso aqui também. Obrigada por assistirem a gente. Obrigado, pessoal da aldeia, os amigos que assistiram. Fiquei muito feliz, Thaís, de você ter aceito o convite, né? Porque realmente a gente tem um reino interno, né? Acho que isso está. Eu li até na apostila, a gente tem o nosso reino interno e nós somos os mestres do nosso reino. Então, a gente que comanda tudo. Isso me deu uma satisfação entender isso. Mas fico muito feliz e muito obrigada por você estar presente, atuando, né, nessa ferramenta, né? Porque realmente é o futuro das nossas crianças, né? Elas estando mais conscientes, elas conseguem ter ações e escolhas melhores para o mundo, para elas. E muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Ju. Obrigada pelo convite. É uma alegria compartilhar isso, né, com mais pessoas. E a gente segue caminhando juntas, né? Então, vamos ver o que o futuro aguarda a gente com a volta depois, quando tudo isso Sim. passar, né? Sim, vamos ver se a gente faz um encontro em Campinas com todo mundo da turma, para a Pois gente se é, conhecer pessoalmente. pois é. Obrigada, Ju. Muito obrigada, obrigada mesmo por tudo, tá bom? Eu vou encerrando aqui então, gente. Um beijo para todos, boa tarde. Vai ficar gravado no canal da Aldeia, na página da Aldeia, então quem quiser pode rever. E participem do curso, participem também do canal da Mágica da Meditação, fuxica, olha de novo, revê, adapta o que vocês se sentirem melhores também. E é isso. Muito obrigada a todos e principalmente a Thaís. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Um beijo para todos. Tchau.